A IC Markets ela voltou atrás. Na segunda-feira, ontem, dia 24, ela voltou atrás. Ela falou, olha, a gente não vai fazer essa mudança agora. Então, os clientes deram um feedback muito negativo e a gente não vai fazer a mudança agora para Seychelles ou para qualquer outro tipo de filial nossa que não seja da Austrália. E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as mudanças na IC Markets. Eu inclusive estou operando com ela agora, tem uma operação aqui aberta. E enquanto essa operação aqui vai rolando, já está tudo certo, a gente vai conversando. Cara, o que acontece é o seguinte, dia 21 de junho, semana passada, na sexta-feira, a IC Markets mandou um e-mail para todo mundo falando, olha, a gente vai ter mudanças, existem algumas mudanças regulatórias na Austrália e a gente vai ter que alterar a nossa política, nossos termos e condições. Clientes não residentes da Austrália não poderão mais usar a nossa plataforma, eles terão que usar uma filial na Seychelles. Seychelles é um paraíso fiscal, a maior parte das corretoras inclusive utiliza alguns paraísos fiscais como Bahamas, Seychelles, Ilhas Virgens Britânicas, Malta, tem alguns outros países também que as corretoras utilizam para quê? Justamente para essas situações. Tá? Isso daí a maior parte das corretoras utiliza, na verdade todas as corretoras que eu conheço têm, Active Trades, FX Pro, XM, todas as corretoras têm uma filial nesses países, São Vicente Granadas também é utilizado, a Hot Forex utiliza esse país. E cara, então o que acontece? Isso é uma coisa bem comum da indústria, mas a galera ficou um pouco incomodada e eu fui uma dessas pessoas também, porque a IC Markets em termos de negociação é a melhor corretora do mundo, isso daí sem sombra de dúvidas. Os caras são bons, né? É uma corretora ICN, o custo é competitivo, não caça seu stop, você vê, né? As negociações, quem vive mercado sabe disso. Você opera pela plataforma, você percebe que é um negócio sério, né? Pelo menos até onde a gente sabe. E às vezes seu stop está lá 5 pontos do preço e você não é estopado, enquanto em outras corretoras isso acontece. Então, né, o markup das outras corretoras é uma coisa um pouco nebulosa e várias coisas que às vezes a gente fica, né, principalmente quem faz day trade, fica um pouco incomodado. Na IC Markets não, né, você percebe que o ambiente de negociação é o melhor possível. E esse é um dos fatores mais importantes na hora de decidir entre uma corretora ou outra, né? Você decide, primeiro, negociação, aquela é uma corretora que oferece uma negociação com um spread competitivo, sem um slip page ridiculamente alto, com uma comissão, né, que torna viável o day trade, que não é de lean desk, então ela não opera na contraparte das suas operações, o markup, e aí você percebe se aquela corretora é ou não viável para o seu estilo de trade. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segurança. Quando você vai decidir em relação à corretora, você analisa a credibilidade, o histórico das suas próprias transações, os reviews, é óbvio que as pessoas às vezes vão fazer reviews negativos, isso acontece, mas você vai analisar os reviews, o que acontece, o que as pessoas falam sobre aquela corretora, quais os métodos de depósito e resgate, onde a sede, quais as regulamentações que ela segue, né? Segregação de fundos, então se aquela corretora deixou o seu dinheiro separado do dinheiro dela, são vários fatores, né? E a IC Markets era uma corretora 10 e 10. Os caras eram muito bons em negociação e muito bons em termos de segurança. Quando eles falaram isso da mudança dos não residentes para Seychelles, para essa filial, muita gente reclamou muito. Eu acho assim, você tem que primeiro, antes de mais nada, entender o argumento deles. O que eles estão falando é o seguinte, a gente vai ter uma mudança na Austrália, provavelmente a alavancagem no mercado australiano vai ser a mesma do mercado europeu, 1:30 no máximo, e isso para quem opera com robôs vai tornar as coisas muito complicadas. Então a gente está oferecendo esse caminho para manter, né, as mesmas condições de negociação e tudo. Tudo isso aconteceu muito provavelmente por causa do mercado chinês. Existe uma teoria muito forte de que a IC Markets e outras corretoras australianas estão captando clientes na China e que isso está incomodando e, enfim, tem um problema lá. Tanto é que outras corretoras australianas já enviaram um e-mail parecido e já fizeram um processo parecido nas últimas semanas e nos últimos meses. A IC Markets ela voltou atrás. Na segunda-feira, ontem, dia 24, ela voltou atrás. Ela falou, olha, a gente não vai fazer essa mudança agora. Então, os clientes deram um feedback muito negativo e a gente não vai fazer a mudança agora para Seychelles ou para qualquer outro tipo de filial nossa que não seja da Austrália. Eu acho que assim, super positivo, muito legal eles tomarem essa iniciativa de manter. É a corretora que eu uso e por isso que eu recomendo, senão eu não recomendaria. Mas eu acho que a gente tem que perceber que essa é uma mudança que ela provavelmente vai acontecer. Eu acho que a gente tem que perceber o que está acontecendo. O mundo inteiro está caminhando para uma alavancagem de 1:30.
para manter as condições de negociação 1 para 200, 1 para 500, a IC Markets vai ter que trabalhar, né, com outras frentes, em outras filiais, em outros lugares. E isso não necessariamente quer dizer que a corretora vai virar scan. Como eu falei, todas as corretoras que você conhece têm uma filial nesses países. Todas. Sem exceção, você pode buscar no rodapé, você vai perceber. Todas. FBS, Active Trades, FX Pro, XM, Hot Forex. Todas. Do Cascop, todas têm uma filial nesses países para aceitar clientes de fora e também para esses casos, né? Talvez casos emergenciais e tal. Então eu acho que a gente tem que entender que isso vai provavelmente ser uma realidade em breve. Eu não posso falar que sim nem que não, porque não dá para cravar, mas eu acho que é uma mudança que vai acabar acontecendo, principalmente por essa questão do mercado chinês e dos órgãos reguladores na Austrália não quererem mais residentes fora da Austrália dentro das corretoras lá, das mudanças de alavancagem. Então eu acho que vai acabar acontecendo e é uma questão de você observar as coisas, de você observar o que realmente muda, né, se isso acontecer. O que muda? Uma corretora que era 10 e 10 e que ela tinha uma estrelinha a mais porque ela não trabalhava com essas filiais fora da Austrália, ela vai se equiparar a todas as outras em termos de segurança. Não muda nada, né, em termos de segurança. É Seychelles, é um paraíso fiscal? Cara, todas as outras corretoras acabam tendo filiais nesses países. Isso não implica uma fraude, isso não implica em nada. Se você entende por que as corretoras utilizam o paraíso fiscal, é bem simples. Tributação menor, flexibilidade na regulação. Ela mudando para lá, para mim não vai mudar absolutamente nada se a negociação permanecer a mesma. E esse é o ponto que para mim mais impacta em toda essa questão. Se o ambiente de negociação mudar, aí sim a gente tem um problema, né? Porque aí vai prejudicar as operações e aí, cara, não tem como, né? Então, eu acho que a gente tem que dividir as coisas. Eu sempre falei, cara, eu uso a IC Markets porque os caras estão sediados na Austrália, né? E eu sempre bati nessa tecla. Agora, que provavelmente vai ter essa mudança não é para agora, mas provavelmente, eu tô falando o que eu acho, tá? Eles falaram que não vai ter migração nenhuma, mas eu acho que em algum momento no futuro pode ser falado de novo, olha, vocês não querem mudar lá para Seychelles, ou para as Ilhas Virgens, ou para Bahamas, ou para qualquer outro, né, mercado onde você pode ter uma alavancagem de 1 para 200, e isso, né, para o cliente pequeno será muito importante. Para quem tem 1.000, 2.000, 10.000 dólares não vai fazer muita diferença. Para quem opera com robô já faz. Para quem tem pouco dinheiro faz totalmente a diferença. Porque quem tem muito pouco dinheiro não consegue trabalhar com uma alavancagem menor do que 1 para 200. Então pode ser que isso volte, né, ao noticiário. E aí a galera fale de novo, tá querendo mudar. Isso não quer dizer que a corretora, e que nenhuma corretora vai roubar o seu dinheiro porque ela está no paraíso fiscal. As empresas que são fraudulentas, elas são fraudulentas em qualquer lugar. São negócios que são criados justamente para fraudar os clientes, para fazer o scam que a gente chama. As maiores corretoras do mundo, elas não agem dessa forma. Elas têm um spread alto, elas têm uma maneira de ganhar dinheiro que acaba prejudicando o cliente, porque o custo é muito alto, então para quem faz day trade se torna muito difícil. Se você faz swing trade, por exemplo, se você utiliza um robô que trabalha com operações super longas, né, às vezes nem uma corretora que é market maker consegue te prejudicar tanto, né? Apesar de eu ser totalmente contra, né? Uma corretora que é dealing desk, que suas ordens passam por ela lá, mas se as suas ordens forem realmente longas, se seu stop for de 100, 200 pips, né, 1.000, 2.000 pontos, a corretora dificilmente vai te burlar, vai te, né? Essa é a grande verdade, cara. Acho que as pessoas elas acabam perdendo dinheiro porque elas perdem dinheiro, não por causa da instituição, da corretora, do mercado, da estratégia, né? É difícil, operar é difícil. Então, é claro que as corretoras, quando elas têm custos muito altos, torna tudo mais difícil ainda. Por isso que a gente usa IC Markets, porque é uma corretora com um custo muito baixo, muito competitivo, com spread muito competitivo, então vale a pena para nós. Resumindo tudo, se a negociação mudar, aí sim a gente tem um sinal de alerta gigante. Essa migração para Seychelles, eu sei que incomoda algumas pessoas se acontecer, mas por outro lado eu acho que a gente tem que entender o que está sendo feito. O argumento deles faz sentido, né? Faz sentido, olha, eu tenho que mudar, porque para continuar oferecendo uma alavancagem alta, de 1 para 500, 1 para 200, porque vai mudar na Austrália, e eu tenho que mudar porque o governo australiano não está aceitando mais não residentes aqui como clientes. Eu entendo o argumento completamente, porém, eu entendo também quem fala, pô, mas aí é complicado, né, cara, porque
Eu quero uma corretora que esteja em um grande centro. Eu entendo os dois lados, mas eu quero que você perceba que uma corretora que está num grande centro, provavelmente você não vai conseguir ganhar dinheiro porque os custos vão ser praticamente impeditivos para fazer day trade, e principalmente uma corretora que está num grande centro, ela vai te direcionar para a filial dela que está nesses países secundários, nesses paraísos fiscais, provavelmente, Seychelles, Bahamas, porque isso é tudo feito pela própria URL. Quando você acessa o site, como você já não está na Europa, por exemplo, você já é direcionado para Hot Forex, sei lá, Sangue Sem Granadas, ou se você acessa lá Active Trades, provavelmente você já é direcionado para Active Trades Bahamas. Cara, isso tudo é feito já de uma forma onde é tudo automático. Então, eu não sei, eu acho que você deveria pensar muito nisso. Se a mudança realmente acontecer, a gente vai ter que repensar em termos de segurança de fundos e dessa parte, mas, no final das contas, o que realmente impacta a nossa vida como traders é a negociação. Eu não acho que uma corretora ela rouba o seu dinheiro, ela faz nada disso porque é muito pior para ela. Ela corre riscos criminais, né? Tipo, cara, uma corretora grande, a probabilidade de ela fazer isso é muito pequena. Às vezes trabalhando na contraparte da sua operação, aumentando um spread aqui, outro ali, caçando o seu stop. E isso tudo você nunca vai conseguir provar, entende? Então, ela ir lá e te roubar é meio, né, improvável. Porém, existem outras formas das coisas darem errado. Então, eu acho que se a negociação mudar, a gente tem um problema. É isso. Eu acho que a gente tem que ficar atento, que as coisas elas são como elas são, mas se tudo permanecer mais ou menos da forma que está, né, e se tudo continuar mais ou menos da forma que eles estão falando, que não vai haver mudanças, a gente não precisa se preocupar. Se houver mudanças, aí a gente faz um novo vídeo e conversa de novo. Mas não caia, eu acho que às vezes a gente quer polemizar e quer, né, ir muito além do que as coisas realmente são. No e-mail, no primeiro e-mail, eles já estavam falando, explicando muita coisa sobre isso, sobre as razões e tal. E se você entrasse no chat, as pessoas iam te explicar os motivos. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito desesperado com as coisas e não deveria, né? Então, é bom a gente entender o que está acontecendo, entender que, né, que eles voltaram atrás e entender que isso é alguma coisa que pode acontecer no futuro de novo, mas que a gente tem que perceber que os motivos quais são e se vai ser vantajoso ou não para nós e, lógico, aí ligar o alerta, falar, meu, beleza, eles estão agora num país que não é mais aquele, deixa eu ligar um pouquinho o meu alerta aqui, porque agora eles não estão acima de todas as outras corretoras em termos de negociação e de segurança, né? Agora eles meio que se equipararam com todas as outras. Beleza? Então é isso. Deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Se você tiver qualquer dúvida sobre o e-mail que você recebeu, se você, enfim, tiver qualquer coisa aí para compartilhar, fale para mim. Valeu? Então é isso. Um abraço. Tchau.